Glauber Rocha dizia uma frase que é: a função do profeta não é acertar, é profetizar. Então, já que a gente conhece esse dado, vamos lutar contra ele para que daqui a alguns anos a gente possa concretizar uma mudança bem antes desses 80 anos que estão estimados. Existem 3 eixos principais que podem atuar para acelerar essas mudanças: o trabalho, a família e a sociedade. Então, no ambiente corporativo, por exemplo, quanto mais empresas adotarem uma cultura e políticas, práticas reais para que essa mudança aconteça no mercado corporativo, melhor. A palavra cultura, ela vem de cultivo, então ela precisa ser consistentemente cultivada, é um exercício diário para que uma nova cultura empresarial seja assimilada entre as empresas. A gente fala muito sobre empresas, mas a gente esquece que as pessoas são cultivadas primeiro na família e nas escolas. Então, é super importante levar esse debate para as escolas também e não deixar para discuti-lo tão tarde. Quanto mais cedo os temas ligados à igualdade de gênero, à diversidade forem discutidos, essas pessoas se desenvolverão na adolescência, como jovens adultos e com certeza formarão uma sociedade melhor. E na família, evidente, porque a fonte primária de educação das pessoas está na família. Quantos modelos diferentes de família existem hoje na sociedade? Então é uma somatória de coisas e graças a Deus hoje a gente tem acesso a uma enorme massa de conhecimento, de informação. Então, quanto mais a gente jogar luz sobre os problemas, quanto mais a gente discutir os assuntos, maior a possibilidade da gente fomentar mudanças reais. Na minha família tem mais de uma, mas eu acho que a minha mãe representa todas elas, assim, por algumas razões. Ela sempre foi uma mulher à frente do tempo, foi a primeira mulher a se formar em arquitetura na Bahia. Sempre foi uma empreendedora, foi dona de escola, sempre contribuiu ativamente pelas ações sociais na Bahia, sempre ajudou muito meu pai na carreira dele. Minha avó, a mãe dela também era uma empreendedora. Imagina, minha avó nasceu no início do século e já era uma empreendedora naquela época. Então os exemplos que eu tive sempre foram de dentro de casa. Os homens também empreendedores, enfim, ativos, mas as mulheres também, né? Não é porque os homens eram que as mulheres deixaram de ser. Mas a minha mãe, ela tem uma coragem e um carisma, uma intuição na qual eu me inspiro muito. Então, assim, ela nunca admitiu que nós tivéssemos medo de avançar ou que a gente tivesse preconceito contra nós mesmos, né? Sempre acreditando que a gente poderia fazer mais e fazer melhor. Então, foi nessa cultura que a gente foi criado, eu e meus irmãos. Então, eu me sinto muito gratificada e, sem dúvida, é a pessoa que eu mais admiro, assim, na vida. Eu sei que eu represento a exceção da exceção da exceção, porque nunca recebi frontalmente nenhum tipo de agressividade ou de palavras mais duras pelo meu gênero. Mas isso não significa que eu não vá ter empatia e ajudar as mulheres, que eu sei que passam por esse problema, a vencer essas dificuldades. Durante muito tempo eu vivia um pouco na ignorância em relação a esse assunto. Só depois que eu comecei a participar dos grupos de liderança femininas e me interessar pelo assunto, foi um descortinar para mim em relação aos dados e à gravidade do problema em relação às mulheres, e não só no Brasil, no mundo. Eu, como falei, não me lembro de nada que tenha sido frontalmente agressivo, mas me lembro de várias atitudes veladas que as pessoas tiveram contra mim, que hoje, olhando para trás, eu sei identificar que era uma certa discriminação. Então, por exemplo, muitas vezes acontecia de estar vendo uma reunião que tinha muitos homens na sala e eu ia entrar na sala para a reunião e impediam que eu entrasse. Falavam assim, não, Gal, não entra agora, espera um pouquinho aí do lado de fora, não quero nem imaginar o que é que estavam conversando lá dentro. Como fazer piadas, assim, por exemplo, em relação a uma roupa que eu estava vestindo ou por estar de salto alto em determinada ocasião. Eu atendi conta de cerveja durante muitos anos da minha vida e naquela época, quando comecei a atender conta de cerveja, era um ambiente predominantemente machista, hoje em dia não é mais, graças a Deus, mas na época era. Então, são pequenas coisas que hoje, quando eu olho para trás, eu consigo perceber que eram pequenos preconceitos velados, mas que na época eu não tinha tanta consciência assim. Uma coisa muito importante na carreira
ter uma visão de longo prazo. Então, lógico, né, conquistar o primeiro emprego é importante, mudar de emprego porque tem uma promoção, melhores condições é importante, mas a gente sempre tem que olhar a carreira. E a carreira, ela se desenvolve melhor se a gente está em empresas que falam com nossos valores. Então, sempre que puder, ao invés de escolher o emprego, escolher uma visão de carreira, um ambiente onde os valores dela se espelhem, estejam espelhados naquela cultura. Uma outra coisa é jamais abaixar a cabeça para o preconceito, jamais. Não tem sentido, não existe mais porquê as mulheres aceitarem sofrerem certos preconceitos e serem impedidas de disputar cargos, disputar posições e disputar ideias. Não existe mais razão para isso, né? O conhecimento ele está aí para todos, a meritocracia ele está aí para todos, a produtividade ele está aí para todos. Então, eu acho que essas duas coisas devem sempre ser observadas e, sabe, sem medo de ser feliz, olhando para frente e avançando.